bem-vindos ao nosso podcast, né? Nosso podcast do mestrado profissional em clínica odontológica. Meu nome é Rayane, né? E eu estou aqui com minhas amigas Nailane, Charlene e Ticiane. E a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos, né, na pesquisa científica. O estudo corte versus o estudo caso-controle. Vamos falar um pouquinho, né, sobre os estudos, o que são as suas indicações e alguns exemplos, né, que a gente dá para vocês poderem entender melhor, né? Me chamo Ticiane, é um prazer estar aqui hoje. E é isso mesmo que a Rayane falou. O estudo de corte, que é o que a gente inicialmente vai abordar, ele é um estudo muito importante e muito utilizado, principalmente na área da saúde, justamente porque ele busca entender ali as causas e os efeitos de várias condições de saúde. Vou fazer um pouquinho sobre as principais características, inicialmente do estudo de corte. Bom, iniciando aqui, é o estudo de corte, né? Ele é um tipo de pesquisa observacional, né? Onde o pesquisador ele vai estar observando o grupo de estudo sem interferir. No prospectivo significa que ele segue as pessoas para frente, né? Ao longo do tempo. Isso é o oposto do estudo retrospectivo, que ele olha para trás, os eventos do passado, que ocorreram no passado, né? No prospectivo, ele coleta dados que começam antes do desfecho do caso. E no retrospectivo, os dados eles são analisados e coletados no início do estudo, antes de ocorrer, né? Então, é exatamente isso. Esse tipo de estudo ele vai observar um determinado grupo ao longo do tempo, buscando uma possível associação entre a exposição e o desfecho. Ele vai observar hábitos de vida, fatores ambientais, exposições que influenciam o desenvolvimento, principalmente ali, de determinados problemas de saúde. Então, eles são ideais para investigar, principalmente as doenças que levam muitos anos para se manifestar. E falando um pouquinho do prospectivo, né, eles são eficazes, né, ali para investigar doenças que levam muitos anos ali para se manifestar, como o câncer, as doenças cardiovasculares, né? E o objetivo é observar essa exposição a esses fatores, como pode influenciar no desenvolvimento dessas doenças. Então, existem alguns estudos, alguns experimentos que a gente não é possível realizar. Como, por exemplo, quando a gente quer observar o efeito do fumo, por exemplo, a gente não pode forçar um determinado grupo de pessoas a fumar, por questões éticas. Então, nesse sentido que o estudo de corte ele vai ser ideal, justamente porque ele vai analisar um grupo de pessoas que fumam e um grupo de pessoas que não fumam, e assim vai comparar o desfecho desses diferentes tipos de grupos. Isso, e eles também são utilizados, né, para avaliar a eficácia de tratamentos que duram a longo prazo, né? Como, por exemplo, um grupo de pessoas que passou por um tratamento ali específico da redução de colesterol. Então, ele vai avaliar se esse tratamento ele resultou em um menor risco de doenças cardiovasculares, como por exemplo. Então, trazendo aqui para a prática da odontologia, para a nossa realidade, a gente trouxe um estudo bastante interessante, um estudo de corte retrospectivo, como já citado, é um estudo de corte que leva para trás, que ele tem uma retrospectiva, que é sobre crianças e adolescentes que foram hospitalizadas na Covid-19 no ano de 2020, do início da pandemia até 1º de agosto de 2020. Então, através desse título aí, a gente já pode identificar que tipo de estudo é esse, que é um estudo de corte retrospectivo. E levando para a nossa área, né, aqui que é da ortodontia, a gente também encontrou um artigo de estudo de corte, que é o efeito dos aparelhos ortodônticos autoligáveis na saúde periodontal, um estudo de corte prospectivo, que ele analisou ali, né, os índices de inflamação gengival naqueles pacientes durante o tratamento
E a gente sabe, né, que durante o tratamento ortodôntico, o aparelho em si ele já é um fator retentivo bastante de placa. Então, esse índice de aumento de inflamação pode sim piorar. E foi isso que ele analisou nesse estudo, se houve piora ou não. E outra forma de identificar como o artigo citado anteriormente, que era retrospectivo, que era um estudo de corte retrospectivo, esse é um estudo de corte prospectivo. Então, já no título, a gente consegue ali identificar que tipo de estudo é esse. E falando aqui algumas vantagens e desvantagens desse estudo de corte, né? As vantagens, ele pode avaliação de múltiplos desfechos, né? Permite observar ali diferentes resultados de saúde, o cálculo o surgimento delas ao longo desse tempo, né? Exatamente, a avaliação de múltiplos desfechos. O que é isso? Para o pesquisador é muito bom, justamente porque a gente consegue ali analisar, investigar, observar mais de um tipo de desfecho, de doença no mesmo estudo. Como, por exemplo, a gente analisar as causas, os efeitos do uso do açúcar na doença K e em doenças periodontais. Então, a gente está analisando dois tipos de causas e efeitos no mesmo estudo. Isso é uma vantagem muito grande, principalmente para os pesquisadores. E falando das desvantagens que também tem, né, que o estudo de corte, eles são, no prospectivo, eles são demorados também, né, e caros. E como precisa desse acompanhamento ao longo do tempo, existe um investimento de tempo e do financeiro também, né, de recursos financeiros. E principalmente no caso do estudo prospectivo, que demora ali muito tempo, não só o prospectivo, mas também o retrospectivo, mas principalmente o prospectivo, devido a esse longo tempo, acaba, infelizmente, perdendo muitos participantes. E isso acaba afetando ali nos resultados finais. E para concluir aqui sobre o estudo de corte, né, eles são extremamente importantes na odontologia para entender como esses fatores eles vão influenciar ali na saúde bucal, né, ao longo do tempo. E têm sido fundamentais para a gente ver formas de prevenção e tratamentos dentro da odontologia de forma mais eficazes, né? E agora passaremos a palavra para as meninas para elas falarem um pouquinho sobre o estudo de caso controle. Muito obrigada, meninas. Foi muito boa a explicação de vocês. Agora eu vou dar continuidade falando um pouquinho do caso controle, certo? No caso controle, a gente também tem um estudo observacional, então o pesquisador ele não vai intervir e ele é um estudo retrospectivo analítico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já tem um desfecho e a gente vai analisar tudo aquilo que ocorreu antes desse desfecho. Ou seja, eu já tenho um indivíduo que tem uma determinada doença e eu vou estar analisando ali prontuários desse indivíduo, vou fazer entrevistas, questionários para entender um pouco mais sobre os fatores de riscos ali associados àquela doença. Esse tipo de estudo a gente vai comparar tanto casos como controles. O que seria isso? Os casos das pessoas que possuem um agravo e os controles, pessoas que não possuem o agravo. E é muito interessante a utilização desse tipo de estudo em casos de investigação de epidemiologias com causas desconhecidas ou doenças raras, principalmente. Porque vamos pensar, eu tenho uma doença rara, eu quero estudar essa doença, mas eu não sei se tem chance de acontecer. Eu vou fazer um corte prospectivo, aí eu vou pegar um conjunto de pessoas ali que não tem um agravo e eu vou continuar ali analisando aquelas pessoas, observando por um período de tempo. Eu não sei se aquela doença rara, ela vai acontecer. Então eu tenho um custo muito grande com essa pesquisa, um tempo ali de espera da pesquisa muito grande e eu não sei nem se eu vou conseguir finalizar a pesquisa. Então, num caso como esse, de doenças raras, então é muito interessante a gente utilizar o caso controle. E agora eu vou pedir para a doutora Nailane dar continuidade, falando um pouquinho para vocês como é feita a escolha desses pacientes, como é feita a análise desses grupos. Então, o grupo caso controle, como a Charlene veio trazendo,
traz essa característica de ser retrospectivo. Então, é um estudo que ele vai ter que definir bem essa população. Como é que eu posso estar escolhendo essa população? O ideal é que ela seja uma população homogênea, para que quando eu faça o comparativo entre os casos e os controles, haja uma boa maneira de comparar, levando em consideração apenas o que é o desfecho. E o desfecho, ele pode ser uma doença, pode ser um agravo de saúde, pode ser alguma coisa que está cometendo aquela sociedade, aquelas pessoas daquele grupo, né? Então, essa população escolhida, ela deve conter pessoas que sejam pacientes caso, e o paciente caso é o quê? É aquele que já desenvolveu esse desfecho, é aquele paciente que vai apresentar a doença, que vai apresentar esse agravo, e também vai ter que ter o paciente controle, que é o paciente que está naquele mesmo meio, naquele mesmo ambiente, que vai ser selecionado ali de acordo com a idade, sexo, escolaridade, ambiente social que ele vive, mas ele não desenvolveu esse desfecho, ele não desenvolveu essa doença, por exemplo, né? Então, nós vamos ter grupos de casos e controles. Ambos, eles foram expostos a determinados fatores, como, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu um câncer de boca, ela foi exposta ao tabagismo. Alguns desenvolvem, outros não. E nós vamos pegar dentro desse grupo de pessoas, nós vamos pegar aquelas que desenvolveram e as que não desenvolveram dentro de um mesmo ambiente. E nisso nós vamos fazer esse pareamento, né? Selecionar pares de casos com pares de controle. E aí, quando a gente vai fazer essa seleção, é muito importante que, claro que a gente quer que tenham menos casos, né? Que são menos pessoas doentes, menos pessoas com agravos, do que os controles, que vão ser aquelas com as quais eu vou comparar. Então, eu pego aquele caso, comparo com os controles, que geralmente são de 2 a 4 para cada caso, e eu vou criando ali um número que vai me dizer se aqueles fatores que aquelas pessoas interagiram, eles realmente influenciaram ou não para o desenvolvimento daquele desfecho. Então, vamos lá. O caso é quem apresenta, o controle é quem não apresenta. E é muito importante, quando eu estou fazendo esse apanhado dessas pessoas, que seja feito um cegamento. Esse cegamento, ele vai me permitir o quê? Que essas pessoas que estão coletando dados, elas não influenciem nem os casos, nem os controles. Porque, por exemplo, imagine que vocês estão aqui com 2 grupos de pessoas e vocês sabem, a Rayane está interagindo com os controles e a Ticiane com os casos. A Ticiane vai ter uma tendência a puxar mais da história daquela pessoa, desde quando ela começou a beber, desde quando ela começou a fumar, para desenvolver esse câncer. Já a Rayane vai saber que aquela pessoa é o controle, ela não tem câncer. Então a Rayane vai ter uma tendência a ignorar determinadas características que a Ticiane está enfatizando. E isso pode dar um viés. E esse viés vai causar um efeito adverso aí nesse estudo. Então, para isso, é muito importante que elas estejam cegadas e que as perguntas elas sejam padronizadas e uniformes, para que tanto o grupo caso como o grupo controle, eles respondam as mesmas perguntas, no mesmo período de tempo, digamos assim, no mesmo local, né? Vai ser um grupo de pessoas que sejam selecionadas num ambiente que seja o mais próximo possível, mais homogêneo possível, para que o resultado seja o mais fiel possível. Então, quando nós vamos para essa coleta de dados, ela pode ser coletada através de entrevistas, que vão ser entrevistas que são feitas de pessoa a pessoa, são entrevistas que podem estar sendo realizadas por meio de questionários, ou até mesmo por meio da avaliação dos prontuários desse paciente. Como é um estudo retrospectivo, eu posso buscar esses prontuários e se eles têm todo o apanhado, todas as informações que eu preciso, eu posso estar usando deles para estar realizando esse estudo do caso desse paciente. Então, quando a gente pega todas essas informações, né, a gente vai parear os grupos, separar os grupos direitinho, e aí a gente vai fazer os cálculos. E quando a gente vai fazer o cálculo da comparação entre esses grupos, nós vamos gerar
uma medida de risco chamada de razão de chances. A razão de chances, em inglês, ela é a odds ratio, que ela vai nos dizer o quê? Quando essa razão de chances ela dá maior do que 1, vai mostrar que aquele fator ele teve interação com o desfecho daquele caso. Então, por exemplo, se eu estou estudando câncer e o cigarro, né, o odds ratio do cigarro deu maior do que 1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cigarro teve interferência no desenvolvimento daquele desfecho. Se ele dá igual a 1, foi irrelevante, porque tanto fazia ele estar ali em contato com o cigarro como não ia fazer diferença. E se ele dá menor, o cigarro não teve relevância naquele desenvolvimento ali. Em alguns casos, quando a gente está estudando alguns estudos para ver se aquilo ali é positivo, quando dá menor do que 1, vai ser algo que seja positivo, no caso, para o estudo, né? Então, falando assim, fica muito conteúdo, muita coisa, então nós vamos exemplificar um pouquinho aqui com o artigo, certo? Eu acredito que está aparecendo aí já para vocês o artigo Fatores associados ao câncer de boca, um estudo de caso controle em uma população do Nordeste do Brasil. Então aqui, quando nós vamos vendo já o título do artigo, nós já vemos que ele traz para a gente claramente o que está sendo estudado, né? Que são os fatores que são associados ao câncer de boca. E aí, quando nós vamos adentrando no resumo desse artigo, a gente vai vendo quais são esses fatores, que vai ser o cigarro, o álcool e pacientes que usam ambos, né? Tanto o cigarro como o álcool. E aí ele traz também no título já o enunciado, que é um estudo caso-controle. E traz também especificando a região, como eu falei para vocês, que tem que ser bem delimitado, para que não haja esses viés, diminua, né, os viés. Quando a gente vai para a pesquisa em si, para o resumo da pesquisa, nós vamos ver que foram eleitos, nesse caso aqui, 127 casos e 254 controles. Isso aqui vai melhorar a relevância desse estudo, tendo em vista que eu tenho mais controles para me controlar com esses casos aqui que foram desenvolvidos. Então, eu vou conseguir parear melhor para ver se realmente essa informação que eu absorvi ali, adotei, ela vai ser realmente relevante quando eu for considerar se esses fatores influenciam. E aí nós vamos ver aqui no resumo também, ó, que foi feito uma separação de fatores como idade, sexo, cor de pele, ocupação do nível de escolaridade, situação conjugal, local de residência, se a pessoa era tabagista, etilista. E aí nós vamos vendo que também foi delimitado um período de 2002 a 2012. E aí vai mostrando um período. Esse estudo aqui, ele foi feito, deixa eu só olhar aqui, ó, foi escrito, deixa eu pegar aqui eu não tô vendo, eu acho que eu contei. Mas enfim, né, como ele é retrospectivo, ele vem trazer fatos passados, dados passados desse paciente. Então, foi avaliado os pacientes dentro do mesmo centro de avaliação de carcinomas, um centro de diagnóstico histopatológico, e aí eles avaliaram esses pacientes, os que usavam cigarro, os que bebiam, quais que tinham, se eles tinham maior suscetibilidade, né, a desenvolver esse câncer de células escamosas ou não. E aí, quando foi comparado, se nós olharmos aqui nesse fator que a gente fala para vocês, né, a maioria apresentou um valor maior do que 1. Isso querendo dizer que esses fatores realmente influenciam no resultado do desenvolvimento do câncer de células escamosas, certo? Do carcinoma de células escamosas. Então, para exemplificar mais uma vez, a Charlene vai falar aqui um pouquinho de outro artigo para a gente. Pronto, aqui nós temos outro artigo. Esse artigo ele vai buscar a associação do tabaco com algumas doenças orais. Então ele vai ver a associação com a doença periodontal, a cárie, a perda dentária, em pacientes do estado de Minas Gerais. Então, como a Nailane já havia falado, logo no título do artigo ele já fala que é um caso controle e ele delimita bem qual é a nossa população-alvo e o problema, né, o fator de risco que está sendo estudado. E a gente vê já no início do objetivo do artigo
que é o quê? Comparar a ocorrência de doença periodontal, cárie e perda dentária em tabagistas de ambos os gêneros adultos, admitidos em um tratamento odontológico integrado em uma escola em específico, comparando o quê? Um grupo controle não tabagista e um grupo de pacientes tabagistas. Então, lá nos métodos, a gente vê uma questão que é um facilitador ali no nosso caso, que é um caso controle, que é o quê? A gente consegue fazer o estudo avaliando apenas exames clínicos dos pacientes, prontuários dos pacientes. Então, isso aí realmente, para nós que estamos fazendo uma pesquisa, é um fator bem facilitador, bem interessante, certo? E esse estudo aqui, o que foi que ele concluiu? Ele conseguiu concluir que o tabaco ele teve ali uma relevância na perda dentária desses pacientes, certo? Então a gente conseguiu chegar a uma conclusão de uma forma mais rápida, né, mais prática, com um custo aqui menor. Isso aqui eu já estou adiantando para vocês a questão das vantagens, certo? Então, baixo custo, por quê? Porque como vocês viram lá nos artigos, a gente consegue analisar prontuários, fazer questionários para os pacientes, certo? Isso faz com que o estudo seja mais rápido e um custo menor. E outra coisa, outra vantagem muito importante em relação ao caso controle seria a doença rara, né? Então, como eu já tinha citado para vocês, casos de doenças raras, eu já tenho ali o problema, eu já tenho um conjunto de pessoas que eu escolhi com aquela doença, então eu vou avaliar ali o retrospectivo daquele indivíduo para poder entender um pouco mais desses fatores associados à doença. Eu não preciso esperar ali o tempo do surgimento da doença, certo? Agora a Nailene vai citar um pouquinho para vocês das desvantagens do estudo. Pronto, a Charlene foi colocando muito dessas vantagens, né? E aí, quando a gente pensa nas vantagens, a gente também tem que imaginar que surgem também os desafios. E aí, quando a gente pensa em um estudo retrospectivo, ele vai facilitar esse estudo. Por quê? Porque, como ela falou, já tem os casos, né? Já aconteceu a doença, o desfecho. Mas surge também o viés da memória, que esse paciente ele vai ter que relatar com clareza, vai ter que ter tudo bem documentado, de quando surgiu esse agravo dele, de como se deu, do ambiente que ele vivia, ele vai ter que trazer essas lembranças. Então, isso aí fica muito suscetível a viés. O viés ele vai deixar essa pesquisa com evidência científica um pouco menor, né? Então, nós também vamos ter a associação que pode não implicar causalidade. O que é isso aqui? Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do paciente que desenvolveu o carcinoma de células escamosas. Então, quem me garante, né, que esse paciente já era etilista ou já fazia uso do cigarro quando ele desenvolveu o câncer? Então, isso aqui é uma desvantagem de eu ter que estar tendo que associar, procurar, ter um bom apanhado para entender se realmente existe essa associação. Porque só vai contar para mim a pesquisa ser fiel se por acaso ele desenvolveu esse carcinoma após ele usar o cigarro ou o álcool. Porque se ele começou a ingerir depois que ele já tinha o carcinoma, para mim, já não é mais tão viável, né? Desfecho. Exatamente. O desfecho dele vai acontecer, já vai ter acontecido quando ele começou a fazer o uso desses fatores. Então, outra desvantagem também é que eu não vou calcular o risco relativo, porque esse paciente, ele já vai estar cometido, ele já vai ter sido acometido pelo desfecho. Então, eu vou ter que calcular apenas assim, a hipótese do que já aconteceu com ele. O risco que ele teve envolvido ali, eu não pude acompanhar. Eu vou acompanhar apenas o final daquele paciente, como ele está agora, após ele ter sido acometido por esse desfecho. Que é bastante diferente do corte prospectivo, né? Que a gente ali não tem um desfecho certo durante ali a pesquisa, né? Aí já teve um desfecho, já soube o que aconteceu com o paciente, né? Exatamente. Que no caso é o risco relativo que vocês vão acompanhando e vão conseguindo contornar determinadas situações, vão conseguindo conduzir o caso. Inclusive, vocês não podem induzir o risco, né? Por questões éticas, como foi dito.
E no nosso caso, a gente não vai ter nem como interferir nisso, porque já aconteceu. Já aconteceu. Isso. A gente vai apenas fazer um apanhado. E aí a importância desse apanhado de evitar os viés, né? Porque cada viés ele vai trazendo essa dificuldade desse apurado dessa pesquisa de ser uma pesquisa de mais credibilidade, digamos assim. Então, gente, finalizando aqui, né, o nosso podcast, tem algumas perguntinhas que foram deixadas, e aí eu vou ler aqui para que quem quiser se dispor a responder, para elucidar aqui essas dúvidas. Qual a maior desvantagem? Coletando pacientes que ainda não têm o desfecho, que a gente falando de um post prospectivo, tem as chances daquele paciente nunca ter esse desfecho e eu passar muito tempo ali com uma pesquisa que nunca vai acontecer, certo? Então, a grande dificuldade do post prospectivo com doença rara seria isso. Certo. Diga uma vantagem do estudo de coorte. Posso responder essa? É um estudo, uma vantagem do estudo de coorte. Ele... Ai, me perdi. Oi? Uma vantagem? Pronto, ali uma das vantagens, né? Ele que avalia múltiplos desfechos. A gente não precisa se ater a somente um caso ali, né? Um tipo de doença, vamos dizer assim. Pode ocorrer para variar para demais doenças e a gente já está estudando ali durante o processo também, né? Então, isso seria uma das vantagens. Como é bastante demorado esse estudo, pode se dar essas direções diferentes também, né? Ele estuda pode estudar mais de uma doença. Isso. Como Pode eu ocorrer citei, durante o processo. Como eu citei a questão do açúcar, de investigar os efeitos do açúcar. Então, para o pesquisador ali, é muito bom, justamente porque aproveita ali, já que, infelizmente, é um estudo que leva muito tempo, então ele já aproveita esse tempo justamente para que a gente possa investigar mais de uma doença. Com isso, nós vamos observando fatores de risco ali. Sim. Que inicialmente podiam não estar sendo observados, não é isso? Sim. E aí vamos fazer novas descobertas. Então, vamos lá. Cite vantagens de um estudo caso-controle. Eles são mais rápidos do que o estudo de coorte quando comparado. Além disso, eles são mais baratos justamente por conta dessa rapidez. E além disso, eles são ótimos quando a gente quer estudar doenças raras. Ótimo. E para finalizar nossa última pergunta, como devem ser escolhidos os participantes de uma pesquisa caso-controle para a gente minimizar esses vieses? Ali realizando os protocolos bem delineados, né, para a coleta desses dados, né, para ali bem direitinho esses dados, bem analisados, né. Então, gente, encerraram as nossas perguntas, né? Então, como nós não temos mais perguntas, nós encerramos por aqui o nosso podcast. Esperamos que tenhamos esclarecido as dúvidas de vocês e confiram os próximos episódios dos nossos podcasts. Muito obrigada e até o próximo episódio.